França, estudante do curso de Administração da ETEPAC, do Polo ETE Dom Bosco, e gostaria de saber de você, empreendedor. Qual dica você daria para quem quer empreender nesta área? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rômulo César e venho aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Minha trajetória no empreendedorismo digital, área de formação, oportunidades, algumas dificuldades que quem quer empreender nessa área tem que passar, tá? Então vou contar um pouquinho algumas dicas como fazemos para poder superar, encarar esses desafios. Primeiro falar um pouco da minha formação, da minha carreira e da minha trajetória, tá? Enquanto graduação eu fiz sistema de informação, então toda a carreira aí estudando a parte computacional, desenvolvimento de software, tá? Fiz pós-graduação em gestão de TI para entender um pouco como é que funcionam as organizações, como gerenciar uma empresa, e fiz mestrado e doutorado em ciência da computação. Então, quando a gente para aí para contar e analisar, já são 13 anos em estudantes universitários, né? E eu sempre conto essa história, né? Enquanto aluno lá, quando novinho, minha mãe me colocou para estudar com 1 ano por causa do irmão mais velho que eu tinha, né? Então, até o ensino médio, do primeiro ano até a finalização da universidade, do doutorado, foram aí 32 anos, 33 anos seguidos estudando, tá? E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais você estuda, mais você tem que estudar. E nessa área de tecnologia isso é essencial, tá, pessoal? Porque a tecnologia ela acelera muito e se você de fato não consegue acompanhar o desafio do mercado, você fica para trás, tá? E aí falando um pouquinho da minha trajetória profissional, naturalmente eu caminhei todos esses passos, né? Fui estagiário, tá? Fui desenvolvedor de software, fui gestor. E hoje, atualmente, estou como diretor de tecnologia de uma empresa aqui em Pernambuco, uma startup, que lá daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como é que a gente trabalha, tá bom? E aí, falando um pouco do nosso desafio profissional, para quem quer de fato empreender na área, a primeira dica que eu dou é qual é a tua ideia e qual é o teu problema, tá? Isso é fundamental, porque ideia todo mundo tem. Não sei se vocês já passaram por isso. Cara, eu tive uma ideia massa, bem legal, mas eu acho que não vai sair do papel. Uma semana depois vem aquela tua ideia e alguém coloca no mercado, tá? Alguém coloca de fato lá para funcionar. Então a primeira dica que eu dou para quem quer empreender na área de inovação e tecnologia é tem que ter um problema, tá, pessoal? Você tem que entender que existe um problema para ser solucionado. E aí eu sempre digo, né? Se apaixone pelo problema, isso é uma dica fundamental. Se apaixone pelo problema e não pela solução. O pessoal de tecnologia é muito mais apaixonado pela tecnologia em si. E esquece que a tecnologia é para resolver um problema específico, que seja da sociedade, de uma comunidade, de um grupo empresarial, não importa. Você está ali para propor solução. Então essa é a primeira dica, tem que ter um problema, tá? Porque senão você faz uma tecnologia que é muito legal, mas no final ela não resolve nada, tá? Ou propõe alguma coisa, ou é entretenimento. Então essa é a dica número 1 que eu dou para vocês. Sempre se apaixone pelo problema e não pela solução, tá? É ali onde a gente tem que encarar como é que eu resolvo, como é que eu impacto as vidas das pessoas. Isso é a primeira dica. A segunda dica que eu falo para vocês é ter um time multidisciplinar. Não adianta você querer ser um empreendedor digital, vou dar um exemplo da nossa área, a área de educação. Você ser uma pessoa de tecnologia que quer empreender em educação, mas você não conhece, por exemplo, da pedagogia, você não tem um professor do seu time. Então a ideia essencial é você ter uma equipe multidisciplinar, que basicamente tem que ser composto por pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, tá? Isso é fundamental, e uma pegada também comercial, tá, pessoal? Porque alguém tem que saber vender a tua ideia. Eu estou acostumado a fazer N palestras, eventos, avaliações de startup, e no final o que é que eu percebo? Você tem uma boa ideia, você tem um problema legal, mas você não sabe vender a tua ideia. Então é essencial saber apresentar, tá? E saber vender a tua ideia de forma exemplar. Então, um apelo visual é muito interessante para quem quer empreender nessa área. Ah, eu quero ter uma ideia. Então, investe muito em pesquisa, em protótipo, em desenvolvimento de tela. Isso é fundamental, pessoal. E aí, voltando um pouquinho para falar da minha carreira, né? Isso aqui sou eu enquanto coordenador de curso na Faculdade Guararapes, que agora é a UniFG, né? Então, eu passei quase 7 anos na UniFG, coordenando os cursos de Ciência da Tecnologia, de Ciência da Computação, Gestão de TI, Segurança da Informação e Redes de Computadores.
Isso tem um dado interessante, que em 2016 e 2017, eu fui eleito o melhor professor da FG no universo de 300 professores. E sempre me perguntaram, como é que tu consegue ser primeiro no universo de 300? Chama-se, pessoal, amor pela profissão. Se você não tiver paixão, se você não se dedicar e não fazer melhor por aquilo, esqueça. Você vai ser só alguém mercenário que está ali por dinheiro. Então a dica que eu dou para vocês é, cara, tem amor, tem paixão, né? Tem aquele brilho no olho. Isso é a mesma coisa para o empreendedorismo, tá? Então, na FG eu acho que eu fui, somando com a UPE, 23 paraninfos seguidos, né? Você sabe, quando você se forma num curso superior, a turma escolhe um padrinho só, entre todos aqueles professores, né? E de fato, eu consegui ser 23, tá? Específico lá, mas pelo fato das turmas entenderem, pessoal, que aquela é a minha dedicação, é para aquilo que eu existo, é ensinar. E essa mesma paixão eu trago para o empreendedorismo, tá? E aí quando eu dou essa dica, eu falo que um D e um N faz toda a diferença. Uma coisa é o olhar no cliente e outra coisa é o olhar do cliente. O que a gente não pode ter, pessoal, é um olhar nele, com N. Porque quando você está fazendo isso, é até nessa perspectiva aqui. Eu estou gravando um vídeo para vocês e se eu tiver só com o olhar nele, posso falar bem rápido, não querer explicar, porque eu quero largar e eu quero ir embora. Eu tenho que ter o olhar dele, o olhar de vocês nessa perspectiva. É a mesma coisa no empreendedorismo digital. Eu tenho que ter o olhar do cliente, tá? O que é que eu estou fazendo de fato para poder agregar valor a esse cliente? Se eu fosse o cliente, eu usaria. E aí, entrando um pouco mais nessa carreira, eu quero dizer que muitas vezes não é fácil, são decisões fáceis, como eu falei para vocês, né? Em 2016 e 2017, eu ganhei o melhor professor de um instituto, de um órgão, né, respeitado, que é um centro universitário, que é da UniFG. E em 2018, eu fui lá e pedi demissão. E foi uma decisão muito difícil você pedir demissão depois de quase 8 anos de uma empresa, né, onde você ganhou praticamente tudo que você poderia ganhar enquanto profissional. Mas eu tinha um sonho, que esse meu sonho era ser doutor em ciência da computação. Eu estava no último ano no doutorado da Federal e eu tinha que escolher, né? Eu já era diretor da UPE, tá? Então eu sou professor da Universidade de Pernambuco. Eu era diretor da minha unidade, coordenava 5 cursos na faculdade da Guararapes e ainda tinha um doutorado, né? E ali eu já estava com todos os prazos extrapolados. Eu só tinha uma decisão, né? Ou perdia o meu doutorado ou ficava no meu emprego. Então, às vezes, pessoal, tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Isso é essencial. E eu lembro como fosse hoje. Eu cheguei para o meu CIO lá, o presidente, e disse, olha, estou pedindo para sair. E literalmente a pergunta fez, como é que o meu melhor professor está pedindo para sair? É aumento? É dinheiro? E eu respondi, não, chefe, é sonho. E sonho, dinheiro não se compra. Eu precisava ser doutor. E toda essa história, em começo de 2019, comecinho de fevereiro, acho que o dia 12 por aí de 2019, eu defendi o meu doutorado. Dia 20 de fevereiro eu assumi a direção do Porto Digital, porque eu estava parado porque eu estudava. Então veja, de fato, você tem que deixar de ganhar para pagar para estudar. Porque eu tinha que me alimentar, eu tinha que ir para a universidade. Mas qual é o teu sonho, pessoal? Tem uma frase que eu acho bonita que fala, olha, tira a água do ser humano, ele vai morrer com o tempo, né? Tira o alimento, também morre, né? Se a gente não comer, a gente morre. Agora, se tirar o sonho, nós estamos mortos e não sabemos. Qual é o sonho de você? Né? Aonde você quer chegar? E aí, de fato, eu assumi a direção do Armazém da Criatividade, que é a unidade avançada do Porto Digital, tá? Que é um ecossistema de inovação que fica aqui em Recife. Então, tem essa unidade em Caruaru. Então, toda a parte estratégica do Porto Digital de inovação e tecnologia de Caruaru até Petrolina ficava na minha gestão, né? Então, fui muitas vezes para Salgueiro, Serra Talhada, moro em Olinda, né? Costumo dizer que nessa correria eu moro na BR-232 e minha cozinha é no Rei da Coxinha, né? Você para ali para comer alguma coisa nesse intervalo. E nessa perspectiva eu vim somando e aí no meio veio o que, pessoal? Uma pandemia, né? E a pandemia ela parou as nossas operações. E o Armazém da Criatividade, ela é um instrumento do governo do estado, isso é muito legal, quem não foi, conheçam, fica lá em Caruaru. Ele tem um aporte financeiro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a SECT, e o Porto Digital tem um contrato de gestão. Em resumo, o governo coloca dinheiro para o armazém funcionar e o Porto Digital administra. Deu um boom da pandemia, pessoal. Não se tinha dinheiro para inovação. O foco era na saúde. E a gente entende e até concorda. O armazém parou suas operações. A universidade parou suas operações. Não tinha como ter aula, né? E literalmente eu fiquei em umas férias
dolorosas e forçadas em casa, não é? O que é que eu vou fazer sem poder dar aula, se falar sobre inovação, sobre tecnologia? E meio que a gente se acostuma, né? Fica do nosso DNA, né? Está elétrico, né? E aí surgiu, tá? E aí vem, só para finalizar essa parte aqui, era quando eu tinha pedido, foi meu último dia, e eu confesso, cheguei em casa, eu chorei, tá? Porque foi meu último dia na universidade, como eu falei para vocês, ganhei tudo, ganhava um salário, massa, mas eu tive que pedir para sair, para estudar, cara, para poder melhorar um pouquinho mais. E nessa pegada, tá, pessoal, eu vim e assumi, recebi o convite, tá, para assumir a direção da D2Win. A D2Win é um acrônimo, é uma startup pernambucana, vou falar sobre isso, tá? É uma startup pernambucana, que é o acrônimo para Digital Twin, que é gêmeos digitais. É literalmente, como você clonar atividades e processos que podem ser de humanos, pessoas ou objetos. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma matrícula acadêmica. Como é que você se matricula na sua escola ou na sua faculdade, por exemplo? Você vai lá e leva uma documentação, né? Tem alguém que recebe essa documentação, dá uma analisada, digita no sistema, faz todo um processo até você estar matriculado. Nós, da D2Win, desenvolvemos uma solução com inteligência artificial que você bate a fotografia lá, tá? Você tira digitalmente pelo seu celular a imagem, por exemplo, de uma CNH, de uma carteira de habilitação, e com essa imagem a gente consegue extrair o nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, e a partir disso, da extração do dado da imagem, a gente consegue tramitar todo o teu documento e fazer tua matrícula de forma automática, sem intervenção humana. Então, o que é isso, pessoal? Isso é um gêmeo digital de uma secretaria acadêmica. Eu não preciso ter uma secretaria, tá? Nesse caso específico, para receber documento, escanear e digitar isso no sistema. Isso é feito de forma automatizada. E com isso levou nós da D2Win, tá? Uma empresa genuinamente pernambucana, a esse ano ser eleito para a revista Algo Mais, tá? Entre as 7 empresas mais relevantes de todo o Porto Digital. Para quem não conhece, o Porto Digital é um grande ecossistema de inovação composto por mais de 340 empresas, tá? De tecnologia. E você ficar entre as 7 empresas mais relevantes, isso é motivo de muito orgulho para nós, tá ok? E aí, nós somos uma startup, pessoal. E o que é ser startup? Tá? Isso é uma dica. Todo mundo pode abrir uma startup. Agora, as pessoas confundem empresa de tecnologia, empresa de inovação e startup. E a grande dica aqui, vocês têm que levar isso em mente. Tecnologia não é inovação. Você pode estar inovando, não necessariamente utilizando tecnologia. Tá? Isso tem que estar claro para vocês. Um professor ele pode ter uma metodologia ativa, um aprendizado baseado em problema, ele está inovando na sala de aula dele, mas não necessariamente está usando objetos tecnológicos. Quando você vem, claro, para o empreendedorismo, você quer ganhar escala, né? Quer ganhar tração, quer crescer. A tecnologia te ajuda para isso, tá, pessoal? Você impulsionar a sua empresa. E aí, mais uma dica que eu estou falando. Quando você pensar na sua startup, pense numa ideia que nós chamamos de glocal. O que é glocal, pessoal? Ela começa sendo local, porque você tem que validar o experimento em algum lugar, mas ela tem que ser potencial de ser global. Por isso que a ideia de ser glocal. Ela é local inicialmente, mas em algum momento ela vai ser global. Porque é isso que dá uma startup. Se você for pegar na literatura, tem várias definições, mas eu gosto muito da definição que fala, olha, o que é startup? É um modelo de negócio inovador num ambiente de grande incerteza. Se a gente for olhar para um pouquinho lá para trás, vamos ver a Uber. A Uber é a maior startup de carros do mundo sem ter um carro. Né? Se você pega o iFood, por exemplo, o cara lá vende alimentos sem ter um restaurante. Isso é uma ideia de ganhar escala. E aí, se a gente for pegar lá atrás a história do Facebook, né, ele começou lá com um ambiente fechado para apenas uma universidade. Então ele era local, mas ele tinha poder de ser global. Então, às vezes, você tem uma boa ideia, que é inovação, que é empreendedorismo digital, mas às vezes não é uma startup. Porque uma startup ela tem que ter poder de escala, pessoal. E aí, qual é a outra dica que eu falo para vocês? Vai trabalhar em startup, quer empreender, lembra que eu falei, equipe multidisciplinar. Tem que ter alguém que conheça do assunto. Se é uma startup de saúde, tem que ter alguém na área de saúde, nutrição, fisioterapia, medicina. Não dá só para ser o menino ou a menina de TI que vai fazer código. Porque senão você vai cair sempre no mesmo problema, tá, pessoal? É um sisteminha bonitinho que não resolve
Nada. A ideia, de fato, é você ter essa equipe multidisciplinar que ela venha para agregar valor em um problema específico. Essa que é a grande ideia de startup. Aí há mais uma dica que eu estou falando, um monte de dica, anota aí, hein? A outra dica é difícil demais começar sozinho. Dar o primeiro passo é muito difícil, porque você precisa de cliente, você precisa escalar. Às vezes você trabalha em seu emprego lá, convencional, e quer ser empreendedor, e aí dá uma olhadinha para uma coisa chamada investidores. Tem um monte de gente aí com um monte de grana, tá, pessoal? Doido para aportar dinheiro em ideias legais. E aí, às vezes, você não tem nem a solução ainda, um produto tecnológico, mas você tem uma boa ideia. Então fica de olho que tem um monte de edital aí, que são editais que a gente chama de aceleradoras. São empresas, tá? Aqui em Recife tem algumas, depois vocês podem pesquisar, tá? Em Pernambuco tem algumas que podem pesquisar, que de fato elas estão para aportar dinheiro na tua ideia. E naturalmente ninguém dá almoço de graça, né? Ele vira teu sócio, mas no final da história ele ganha uma porcentagem. Mas aquilo que eu sempre digo, é melhor ter 100% de nada ou 90% de tudo. Então é isso que vocês têm que botar na balança. E aí só para finalizar, tá? A gente é uma startup, a D2In, uma startup pernambucana que está focando em expandir, tá? Expandir, como eu falo, não só operação de negócio, expandir fisicamente, na perspectiva de saber que você que está em qualquer lugar de Pernambuco, do Brasil, tem capacidade, tá? Então a gente está com a frente agora de seleção, a gente tem pessoas de Garanhuns, de Gravatá, tá? Da Bahia, de Canidé, do sertão de São Francisco. Então, pessoal, para finalizar a minha fala aqui para vocês, eu queria dizer que inovação, tecnologia e empreendedorismo são coisas que andam casadas, tá? E nunca deixe dizer que você não consegue, porque a nossa maior barreira chama-se nós mesmos e a sua mente. Então, foco, tem um mindset que é eu vou conseguir, fácil não vai ser, pessoal, mas nunca se desista, ok? E para ser bom, não tem região geográfica que delimite isso. Você pode ser bom em qualquer lugar. Eu confio em você. Muito obrigado.